Flamengo tem trunfo na contratação de jogador. Diretor da Roma abre o jogo sobre Matias Vinha. Fluminense dando um balão no Flamengo, Pedrão. Que história é essa? Tem informação sobre o Léo Ortiz, tem muita coisa pra gente conversar. E você que tá aí, meu querido, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o teu like, porque o teu like ajuda demais no crescimento do canal. Belezinha? Tranquilão? Também comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo. E tá aqui, meus amigos, o time principal do Flamengo viajará quase 15 mil quilômetros em 16 dias no mês de janeiro, meu camarada. Olha aí, segundo o levantamento do site Coluna do Fla, o time principal do Flamengo vai percorrer 14.300 quilômetros no primeiro mês da temporada 2024. Isso porque a delegação rubro-negra sairá do Rio de Janeiro, vai para Manaus, de Manaus vai para Orlando, nos Estados Unidos, volta para Belém do Pará e retorna à cidade do Rio de Janeiro, tá? Do Rio para Manaus são 2.841 quilômetros, de Manaus para Orlando são 4.198 quilômetros, de Orlando para Belém são 4.836 quilômetros e de Belém para o Rio de Janeiro são 2.437 quilômetros, totalizando mais ou menos 14.300 quilômetros. E tem que viajar. E tá certo. Pedrão, que loucura é? Tá certo. Tá de férias, tá descansando, direito a férias, é óbvio, tem que ter férias, jogador de futebol, não tem essa história de não ter férias, mas também, voltou de férias, tem que viajar para atender o torcedor rubro-negro de Manaus, para atender o torcedor rubro-negro de Belém do Pará, para atender o torcedor rubro-negro, depois o Flamengo, se eu não me engano, vai jogar na Paraíba também, né? Que é muita notícia, acaba embaralhando, mas deve jogar lá, tá publicado aqui, tá documentado aqui no canal, né? Já conversei com você, torcedor paraibano do Flamengo, né? E tem que viajar, tudo bem que nessas viagens mais longas aqui é pra Orlando, vai atender os torcedores lá de Orlando também, que tem brasileiro pra caramba em Orlando. É isso aí, tem que ir em todos os outros estados também pra atender a torcida do Flamengo. Quer jogar no Flamengo, meu amigo? Quer viajar pouco? Joga no Fluminense. Só tem torcida, mas tem um ou outro ali em outro estado, mas só tem torcida no Rio. Joga no Fluminense, não joga no Flamengo. Mas vamos lá, meus amigos, o negócio é o seguinte, ó. Segunda informação, rapaz, grave aqui agora, uma situação que eu me preocupo de vez em quando eu tô preocupado, de vez em quando eu... Não vai acontecer. Quem traz é o All Sport, é o Rodrigo Matos, um cara de credibilidade, um cara que tem muita informação na CBF, bastidor de CBF, bastidor de Conmebol, bastidor de FIFA. E ele fala o seguinte, FIFA e Conmebol, isso já é sabido de todo mundo, mas tem atualização. FIFA e Conmebol vão vir ao Brasil no dia 8 de janeiro e ameaçam suspender a CBF e clubes brasileiros. Em carta, as entidades afirmam que se a CBF realizar a eleição presidencial sem o aval da FIFA e da Conmebol, sofrerá processo e possível punição. Suspensão. O documento cita que clubes e seleções ficariam fora das competições internacionais nesse caso. Eu não acredito que isso vá acontecer. Ao mesmo tempo que eu me preocupo, eu penso, porra, vão tirar o Brasil da Libertadores? O que vai ser da Libertadores sem o Brasil? O Brasil é da América do Sul, o país que tem a melhor condição econômica. Os clubes de maiores poderios financeiros são do Brasil. Flamengo, Palmeiras, o Corinthians está mal das pernas por conta de má administração, mas pinga dinheiro pra caramba também, porque a torcida do Corinthians é grande. Menor que a do Flamengo, mas é grande também. Então, assim... vai tirar o Brasil? Então eu fico meio pensativo, mas ao mesmo tempo preocupado. Meus amigos, o lateral direito Wesley apareceu em uma lista de jogadores mais promissores do mundo na sua posição, uma lista feita pelo Football Observatory.
O Cria é visto como um atleta de muito talento e obteve ótima pontuação de 83 pontos. Camisa 43 do Flamengo, o defensor é o único representante brasileiro no ranking de 30 nomes. Tá aí, ó, o Wesley é o quinto lateral direito mais promissor do mundo, segundo esse portal, é um portal de futebol, né, de observações sobre futebol, de jogadores, Futebol Observatório. É o que eu sempre falo aqui. O Wesley é bom, o Wesley tem potencial para virar um grande lateral, o Wesley tem potência física, é intenso, se entrega o jogo todo, tanto no ataque quanto na defesa, mas precisa ser, digamos assim, melhor orientado. Precisa de mais experiência e é normal, tem 19 anos de idade, vai fazer 20 anos de idade. Quem sabe o Tite, numa pré-temporada, não possa melhorar esse jogador. Wesley, ó, tem lance, não precisa ir lá na frente, fica aqui na linha de 4. Wesley, pô, pergunta aí pros companheiros aí que são laterais, pede dicas. Tá pra chegar o Matias Vinha, que é um baita lateral defensivamente falando, chega bem o ataque também, pergunta pra ele. Então acho que ele precisa se cercar dessas pessoas para ele melhorar, ele tem potencial, eu enxergo o potencial. Pra mim, aquele gol que ele faz ali contra o Atlético Mineiro não é por sorte, aquela cavadinha ali, não é? Ah, porque é só uma cavadinha, Pedrão. Cara, e tem outros lances dele também que ele foi bem no Flamengo, só que é muito jovem ainda. Precisa evoluir na minha avaliação, beleza? Tem informação do UOL, meus amigos, cara, por mais um ano... O Gabigol, rapaz, todo dia sai notícia batendo no Gabigol, um negócio assim impressionante. Eu tenho que comentar aqui, saiu, tenho que comentar. Gabigol é eleito o jogador mais chato do futebol brasileiro em 2023. Pesquisa foi feita com 43 jogadores da Série A. Felipe Melo do Fluminense e Luciano do São Paulo completam o ranking. Ou seja, os colegas de trabalho do Gabigol, não necessariamente do Flamengo, de outras equipes também, votaram no Gabigol por ele ser o jogador mais chato do futebol brasileiro. Eu não tenho a menor dúvida, daqui a pouco ele vai repostar isso aí, vai falar lá obrigado, vai debochar dessa situação aí. Ele já tinha sido eleito em outros anos o jogador mais chato do futebol brasileiro aí por essa pesquisa feita por UOL, e mais uma vez ele ganha esse título aí de mais chato do futebol brasileiro. Meus amigos, tá aí informação do GE, uma matéria que o GE fez, muito legal. Olha só, gente, a gente viralizou, né, nas redes sociais nesse ano de 2023, né, duas freiras, eu até esqueci o nome das freiras, me perdoe, que vão ao Maracanã e assistem os jogos do Flamengo e vibram ali com as vitórias do Flamengo. O GE também fez matérias com essas freiras. E agora tem mais uma. A irmã Tereza, freira e torcedora do Flamengo, realizou o sonho de conhecer o Maracanã e projetou 2024 para o mais que ela não conhecia o Maracanã. Olha que legal. Abre aspas para a irmã Tereza. Com certeza no Natal de 2024, não só eu, mas posso falar com toda a segurança que será uma grande alegria para nós. Vamos comemorar o próximo Natal no nascimento de Cristo, de Jesus. Vamos encerrar com um grito de campeão. Queremos um Natal feliz em 2024 com muitas taças, afirmou a irmã Tereza. E tomara, irmã Tereza, realmente que o Flamengo conquiste muitas taças no ano de 2024, porque esse ano de 2023 eu vou te contar uma história, só foi vice-campeonato, vice da Recopa, vice da Supercopa, nem vice do Mundial, caiu terceiro colocado do Mundial, nem vice do Brasileiro, vice da Copa do Brasil, vice para todo lado, mas pelo menos o Flamengo não é vice mundial, o Flamengo tem campeonato mundial diferente do Fluminense. Mas vamos lá, meus... Vamos avançando, meu parceiro. Informação aí do All Sport. O Bruno Spindel deu uma entrevista ao Rodrigo Matos, jornalista do All Sport, recentemente, abordou alguns temas, a gente já até repercutiu boa parte dessa entrevista. Ele entrou no tema venda de jogadores, né? Tá aí, ó, a previsão de 20 milhões de euros em venda de atletas para 2024, se eu não me engano, é isso mesmo, Bruno Spindel, mais ou menos 107 milhões de reais
que o Flamengo precisa vender de jogadores segundo o seu balanço, segundo a sua seu planejamento financeiro para a próxima temporada de 2024. Vendendo um jogador, o Flamengo já consegue bater essa meta aí, vendendo algum jogador por 20 milhões de euros. O Matheus França, por exemplo, foi mais ou menos essa quantia que vendeu, né? O Flamengo tinha uma meta superior no ano passado com venda de atletas e nesse ano já é uma venda menor. Isso aí é positivo. A cada ano que passa, o Flamengo depende menos da venda de jogadores para bater a sua meta orçamentária. Isso é muito positivo. Quem sabe vai chegar o dia que o Flamengo não vai depender mais de vender jogadores para bater a sua meta orçamentária, ou então só uma coisa mínima ali, e aí pode segurar os seus jogadores por mais tempo. Realmente seria bastante interessante se o Flamengo conseguisse fazer isso para o futuro, e é o que projeta realmente. Cada ano que passa isso vem diminuindo. Ano passado acho que foi 160 milhões, esse ano quer dizer foi 160 milhões, o Flamengo até ultrapassou, bateu os 300 milhões, a meta do ano que vem agora é 107 milhões, enfim, tomara que reduza cada vez mais e a gente aproveite mais esses garotos da categoria de base do Flamengo. Uma outra informação do All Sport é que na última reunião entre dirigentes do Flamengo e do Corinthians, a troca Thiago Maia por Fausto Vera, pau a pau um pelo outro, seguiu como pauta. O Corinthians aceitou o Thiago Maia em troca do argentino, mas como já negocia com o lateral direito, pediu um novo jogador para o lugar de Mateuzinho. O Corinthians não quer o Mateuzinho, muito menos trocar um para o outro pau a pau ali. Realizar a troca ali, eu te levo o Thiago Maia, levo o Fausto Vera, mas é o que eu já falei aqui. O Fausto Vera, né, o Corinthians deve um dinheiro aí pelo Fausto Vera, né, lá no Argentino Júnior. Como é que vai ser isso? Vai levar o Thiago Maia, aí vai entregar o Fausto Vera com a dívida? Então leva só o Thiago Maia. Quer mais um jogador e vai entregar ainda mais a dívida pro Flamengo? Aí realmente, na minha avaliação, fica complicado. Mas vamos avançando aí. O Flamengo tá no mercado em busca de um volante. Vamos lá. Galera, eu tava assistindo o Seleção Sport TV, cara, e na minha avaliação o Léo de Carmona é um baita do comentarista. E ele foi cirúrgico ao ele comentar sobre essa contratação que o Flamengo fez do Nicolás De La Cruz, né? Eles estavam num debate ali se perguntando se o De La Cruz é a contratação de maior impacto da era Landim. A gente teve várias contratações de impacto da era Landim, teve o Arrascaeta, teve o Gabigol, teve o Bruno Henrique, teve vários. Eu achava até então que era o de Arrascaeta e ele teceu um comentário que eu acho que ele me convenceu, que de fato a contratação do De La Cruz é a contratação de maior impacto da era Landim. Vamos ler o que o Léo de Carmona falou e aí eu quero saber a sua opinião. Abre aspas. Arrascaeta foi uma grande contratação do Flamengo, mas pelo tamanho do De La Cruz no mundo e pelo desfalque que o clube impõe ao River Plate, De La Cruz é a maior contratação da era Rodolfo Landim, mas fica cabeça com o De Arrascaeta. De La Cruz é titular do River há 6 anos e hoje é o melhor jogador do time, que é adversário direto do Flamengo na Libertadores. Isso já é um ponto a favor. Ele é titular do Uruguai, o Arrascaeta é reserva dele. É um jogador conhecido pelos principais clubes do mundo e poderia muito bem ter ido para a Europa. Certamente teve proposta. Talvez não do tamanho que ele merecesse. E, cara, ele me convence quando ele fala duas situações. O De Arrascaeta, ele estava sendo um Cruzeiro falido. O De Arrascaeta tecnicamente indiscutível, mas ele estava sendo de um clube que estava devendo salário para ele. Tudo bem que o Cruzeiro, à época, disputava ali com o Flamengo e o Flamengo impôs um desfalque ao Cruzeiro. Só que foi uma compra parcelada, foram 18 milhões. O próprio Landim mandou mensagem pro Rizek e falou, com o De Arrascaeta nós gastamos 18 milhões de euros. Com o De La Cruz foram 16, tudo bem, foi menos. Só que o De La Cruz o Flamengo pagou à vista. O River não queria vender, o Flamengo chegou, não quer vender, toma aqui a maleta de dinheiro, pô! Foi lá, isso aqui é pra botar o punho aqui pra não cansar. Foi lá e pagou a multa. Então, meu amigo, foi uma baita de uma contratação. Pra mim, sim, é a contratação de maior impacto do Flamengo desde que essa gestão
chegou aí, não é puxando sardinha pra gestão não, porque esse ano foi uma bosta. E tem que melhorar pro ano que vem de 2020. Tem que contratar mesmo. Tem que contratar. Vamos lá. Meus amigos, segundo informações do jornalista Renan Moura, durante o programa Olho no Lance, Thiago Pinto, diretor de futebol da Roma, afirmou que o Flamengo ainda não realizou proposta pelo lateral esquerdo Matias Vinha. Entretanto, o time italiano é irredutível pelos 10 milhões de euros, 53 milhões de reais. Sem ofertar esse valor, o uruguaio seguirá emprestado ao Sassuolo. Então, o Flamengo de repente vai ter que esticar a corda para trazer o Matias Vinha, ou então, sei lá, o Marcos Braz viajar, pegar aquele avião, né, ficar no hotel lá melhor que tem da Itália, né, enfim, comer um bolinho de bacalhau, não sei, não, bolinho de bacalhau é lá no Portugal. Apesar que o Marcos Braz tá magro, né, tá treinando, tá bem magrinho ali. Mas enfim, não impede isso dele comer um bolinho comer um macarrão carbonara, né? Enfim, vai ter que fazer uma viagem aí pra tentar persuadir os caras da Roma que os caras estão irredutíveis, beleza? E aí uma outra informação aqui agora do Júlio Miguel Neto, lá do programa Olho no Lance, o Flamengo corre para sacramentar de vez a contratação do Léo Ortiz até o dia 31 de dezembro. Já existe um acerto com o defensor e seu empresário. A diretoria tinha como meta anunciar o uruguaio De La Cruz até o Natal para dar uma espécie de presente, e conseguiu a torcida. Agora a expectativa dos dirigentes é acertar e anunciar oficialmente a vinda de Ortiz até a virada do ano. O Flamengo já chegou em um acordo e vai desembolsar 6 milhões de euros, cerca de 32 milhões de reais na cotação atual, pelo zagueiro de 27 anos, mas aí de forma parcelada, não à vista, tá? Galera, falando sobre o Luiz Henrique, tem atualização sobre o Luiz Henrique. Muita gente perguntando, Pedro, esse Luiz Henrique já foi convocado pelo Tite? Não, ele não foi convocado pelo Tite, mas ele esteve na lista de suplentes do Tite, ou seja, algum jogador lesionou ali da ponta direita, ele poderia ser um dos selecionáveis, porque o Tite, o técnico da seleção, ele passa uma lista de 55 nomes, desses 55, acho que agora é 26, né? 26, antes eram 23, e 26 vão para a Copa do Mundo e ficam aqueles ali de stand-by. Se acontecer alguma coisa, ele vai lá e pega um nome entre esses 55. Ele estava nessa lista, então o Tite conhece o atleta, né? Para pôr ele nessa lista, ele conhece esse jogador. O Bet quer vender o jogador, até porque, assim, vou falar primeiro sobre a questão do Fluminense, depois vou entrar no trunfo, na carta na manga, do coelho da cartola que o Flamengo pode tirar para contratar o Luiz Henrique. Aí tá aqui a informação do Veneno. O Fluminense entrou em contato com o Luiz Henrique através de Fred para apresentar o projeto do Flu a ele, entrando de vez na briga com o Flamengo para ter o atacante hoje no Betis. O tricolor, além de ver Luiz Henrique um grande reforço, não quer perder o atleta para um rival. O Flamengo continua tentando também e não desistiu. Fla-Flu nos bastidores do mercado da bola, ou seja, eles pegam o Fred, que sabe que o Fred é ídolo do garoto, é óbvio que ele é ídolo do garoto, pra, né, ó, Fred, liga pro cara que o cara vai mexer com, porque os caras tão cheios de medo, que tudo que é jogador eles perdem pro Flamengo, tão cheios de medo de perder o Luiz Henrique, estão querendo dar esse balão aí, enfim, mas o Flamengo não fez proposta ainda, pode ser que não seja um balão, mas estão tentando fazer com que o Flamengo não contrate o jogador. A carta que o Flamengo tem na manga é que o Betis quer negociar o Luiz Henrique para abrir uma vaga de não europeu no elenco. Segundo o jornal AS da Espanha, o brasileiro é um dos jogadores que estão na lista de transferências para a janela de janeiro. Isso porque o clube espanhol tem encaminhado a contratação de Johnny Cardoso do Inter e precisa se desfazer de um jogador não europeu. Além de Luiz Henrique, o lateral Abner e o atacante William José completam as vagas, mas os dois têm funções importantes no elenco. Segundo Renan Moura, o empresário de Luiz Henrique não dá preferência ao Flamengo e caso ele saia, é provável que o rubro-negro seja a última opção. Fontes ligadas à família do jogador garantem que a mãe está tentando convencer o jogador a voltar ao Brasil, mesmo que seja para um rival do Fluminense. Olha o que eu tô falando para vocês. Não é... Tô vendo, Pedrão, vai pro Fluminense. Calma. Pode ir? Pode. Não é bem assim. Tem esse trunfo aí que o Flamengo tem.
E o Fluminense também, mas vamos ver. Se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o like. Tamo junto, saudações rubro-negras.